Pessoal, bem-vindo ao canal Drogas e Sociedade. Eu me chamo Gleuda Apolinário, sou socióloga de formação e nós criamos esse canal para fazer uma discussão e um debate, e um bate-papo sobre as políticas sobre drogas. E hoje, especialmente, nosso tema será específico na questão do assunto maconha. E para falar sobre isso, convidei o professor Cláudio Jerônimo, que é também professor lá na Unifesp, que vai falar um pouco com a gente sobre esse tema e uma novidade de um projeto que está sendo desenvolvido, que será desenvolvido pela Unifesp. Tudo bom, Cláudio? Seja bem-vindo. Tudo bom, Gleuda? Muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você e poder contar com o seu canal para a gente debater esse assunto e para que eu possa também divulgar esse projeto que a gente está começando na Unifesp. Cláudio, eu queria, aliás, antes de começar, eu queria te dizer que a nossa primeira conversa sobre a unidade lá do Recomeço Helvétia, sobre a moradia monitorada, está fazendo sucesso também, viu? As pessoas estão mandando mensagens, perguntando, assistindo também a nossa conversa. Foi muito bom, viu? Foi muito bom. Espero que essa também o pessoal goste também do assunto, que é um assunto bem complexo, né? Da questão do uso da maconha, mas acho que é importante a gente tocar também nesse ponto, o que a universidade, né, o que os estudos estão apontando para isso, né? E para começar a falar disso, eu queria que você falasse um pouco, né, dessa questão do uso da maconha, né? Por que é importante estudar isso e que momento nós estamos vivendo isso no Brasil, né? Olha, Gleuda, a maconha é hoje a droga mais consumida no mundo, né? A ONU estima que 192 milhões de pessoas consomem essa droga, né? E o consumo tem aumentado ao longo dos anos, né? E o perfil do consumo tem aumentado e o perfil dos usuários tem mudado. Então a gente acha assim que nos últimos meses, no último ano, né, tem mudado a clínica, né, da maconha, né? As questões clínicas relacionadas ao uso da maconha vêm mudando em função do aumento do consumo e em função desses novos preparados de maconha e dessa onda de legalização que o mundo vive, né? Então, porque a gente viu, Cláudio, porque eu acho que é importante também lembrar que a maconha é uma droga ilícita, né? Ela não tá, no Brasil também ela não é legalizada, mas também há um aumento do consumo, né? E eu acho que seria interessante você contar também se vocês perceberam que o pessoal anda falando muito da mudança dessa questão da composição da maconha, né? A maconha da década de 70 é completamente diferente da maconha que os jovens consomem hoje, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, por que vocês têm essa percepção nesse estudo, né? Olha, exatamente, né? Apesar de ser uma droga ilegal no Brasil, também tem aumentado o consumo. Mas nós ainda estamos muito aquém dos países que legalizaram, né? Por exemplo, alguns estados americanos ou o Canadá. Então, hoje, o nosso consumo, a epidemiologia do uso de maconha é muito baixo, em torno de 4% contra 12%, por exemplo, de alguns países, alguns estados americanos, eventualmente, dependendo da faixa etária, cerca de 25% das pessoas usam maconha no Canadá, e também eu já vi estudo até dependendo da população e da faixa etária, até metade das pessoas já experimentaram maconha. E isso mostra para a gente, né, como aumentando o acesso e aumentando a disponibilidade da droga, certamente aumentará o consumo, né? E aumentando o consumo, a chance desse encontro indivíduo e maconha ser problemático também aumenta, né? Então, e aí, consequentemente, aumenta os transtornos mentais relacionados ao uso de maconha, aumenta a busca por serviços, né? E muda completamente o perfil,
da sociedade, né? Então, assim, os serviços precisam se preparar para isso, e tem muito mais chance de ter problema, né? E eu gostaria de lembrar que, dentre esses problemas relacionados ao uso de maconha, a gente não pode esquecer que a dependência em si é um problema, né? A gente fala muito de, olha, maconha e psicose, maconha e depressão, maconha e risco de suicídio, maconha e transtorno de ansiedade, maconha e cognição. Tudo isso que eu estou te falando é verdade, tem estudos mostrando isso, né, que piora a cognição, que aumenta em 5 vezes a chance de transtorno depressivo, de transtorno 3 vezes transtorno depressivo, até 5 vezes transtorno psicótico. Transtornos de ansiedade aumenta cerca de 3 vezes no grupo de usuários de maconha, ao contrário do que a gente pode ter. Um estudo grande realizado até mais antiga, até na 2014, então não é um estudo tão novo assim, né, que avaliou mais de 100 mil pessoas e mostrou o risco de aumento de ansiedade, por exemplo, no grupo dos usuários de maconha. Então tudo isso é verdade, mas a gente fala pouco sobre a dependência. E a dependência é um problema, e é um problema de saúde mental, né? Então a gente precisa alertar as pessoas sobre esse risco também. Ô Cláudio, e a ideia de falar dessa questão da questão do uso, do consumo e do uso abusivo da maconha, da dependência da maconha, tem muito a ver com a proposta de vocês desse projeto, que é fazer o acompanhamento das pessoas que fazem o uso da maconha, né? Isso eu queria só fazer um parênteses, que eu acho que é muito importante, da dificuldade que as pessoas têm, que as famílias têm, porque o jovem começa a consumir muito cedo, e a família já entende na hora, porque ele é um usuário de maconha, que tem que internar ele, que tem que tratar dele. Então vai muito para o extremo de uma situação que às vezes um acompanhamento, né, um processo, vamos dizer, mais clínico dessa pessoa, mesmo de forma ambulatorial, desse jovem, você consegue ir acompanhando a evolução, inclusive, da própria dependência dele, né? Sem a necessidade dessa questão mais extrema, que muitas vezes a família fala, não, está usando maconha, vamos internar ele rápido, antes que ele fique dependente químico, né? Então, acho que era legal você falar isso, essa mediação que é importante, né? Eu acho que existem essas duas coisas, né? Uma é esse alarmismo, e do outro lado, uma baixa percepção de risco. Aliás, essa baixa percepção de risco é algo extremamente danoso, né? Eu escrevi um tempo atrás no blog da SPDM um artigo provocador, né, dizendo que eu acho que minimizar o risco do uso de maconha é tão danoso quanto vender maconha, sabe? É claro que eu estava sendo provocativo, né, para dizer que quando você espalha para a sociedade que maconha não é tão ruim assim, que isso não é tão problemático, que todo mundo usa, que os Estados Unidos legalizou, que no Canadá todo usa, enfim, né? E que isso é uma coisa de conservadores, né? Isso provoca uma baixa percepção de risco na população. E a gente tem estudos que mostram que a percepção de risco, a diminuição da percepção de risco precede o aumento do consumo. Então tem um estudo que chama Monitorando o Futuro, né, que eles avaliam crianças e adolescentes que no ensino médio, o equivalente ao nosso ensino médio, né, aqui em umas pequenas cidades americanas, e já há muitos anos eles avaliam isso. E o que esses estudos mostram, né? Que quando há uma diminuição da percepção de risco, alguns anos depois existe um aumento do consumo. O aumento do consumo leva
começa a aparecer problemas, as pessoas ficam sabendo, aumenta a percepção de risco, alguns anos depois diminui o consumo. Então, a percepção de risco é muito, muito importante. E às vezes tem isso que você falou, né, desse alarmismo, e tem esse outro extremo, que a família diz assim, não, tá tudo bem, hoje é só maconha que ele usa, né? O usuário de maconha tem argumentos, né, para convencer que veja, é só isso, eu jamais usaria outra droga, todo mundo usa, eu não uso muito. A maconha é natural, né? É melhor do que fumar o cigarro. É muito esse argumento, um argumento falso, né? Isso. E essa história de maconha natural, Gleuda, eu lembro assim, quando eu era lá residente, né, a gente ouvia essa história de maconha natural porque era uma planta que você prensava e era natural, né? Agora eu ouço isso de um outro jeito, né? Porque eles dizem assim, não, a maconha que eu uso, ela é pura, ela é purificada, ela é orgânica, então vai sofisticando, né, o discurso e vai sofisticando também os métodos de plantio, vai tendo modificações na própria planta mesmo, né, vai tendo uma purificação genética que vai aumentando o índice de THC, né, e isso é o que provoca a dependência, né? Então, voltando naquele assunto que eu estava falando para você, dependência é um problema. Por que dependência é um problema? Né? Porque o usuário de maconha que se torna dependente, né? E a gente tem alguns estudos que mostram que 40% das pessoas que usam no último ano preenchem critérios para dependência. Então, inclusive o Lenad brasileiro, né, mostrou isso, né, que das pessoas que usaram no último ano, quase 40%, 37% preencheram positivamente para uma escala de dependência de maconha, né? Então, veja, é muita gente que experimenta que se torna dependente, né? E por que a dependência, então, é um problema? Eu acho que o maior problema da dependência é uma coisa que a gente chama de estreitamento do repertório, né, que é estreitamento do campo vivencial da pessoa, né? Então, se o campo vivencial nosso inclui estudar, trabalhar, namorar, sair com os amigos, participar de eventos, festas, show, etc., né? O usuário de maconha vai estreitando o campo vivencial dele em torno da maconha, né? Então vai ficando ele e a maconha, né? E no limite, ele pode fazer tudo só ou tudo e só o que está relacionado ao uso, né? Então, eu vou me relacionar com quem usa, eu vou sair quando tem maconha, ou até ele começar a usar sozinho em casa, ele e a maconha, né? Sem as outras pessoas, né? Então, a dependência em si é um problema e a gente precisa falar disso, né? Porque é um risco, os pais precisam saber desse risco, né? Os adultos precisam saber, os jovens precisam saber que esse é um risco. E dependência química não é uma coisinha, um probleminha só, e só o psicótico que é um problema. Tá. E, Cláudio, e por conta disso, vocês estão com um projeto novo, com uma proposta para fazer um atendimento diferenciado para esse público, né? Eu queria que você contasse um pouco o que vocês estão inaugurando aí essa semana na Unifesp Uniad, né? Que é uma proposta de um acompanhamento para usuários de maconha, né? Conta um pouco para a gente o que seria isso, como que ele vai funcionar. O ambulatório da Uniad, né? O ambulatório de álcool e drogas da Uniad vai abrir essa semana
né, consultas e com um grupo de profissionais especializados em dependência química, né, esse ambulatório vai ser coordenado pelo professor Ronaldo Laranjeiras, por mim e pela Fátima Padim, né? Nós três coordenamos esse ambulatório, né? Passam nesse ambulatório os residentes de psiquiatria, um grupo grande de especialistas que são voluntários e pesquisadores e alunos já formados, obviamente, alunos de pós-graduação da Unifesp, né? E nós vamos ter vários tipos de atendimento, desde consulta médica, acompanhamento familiar, avaliação cognitiva e acompanhamento social, né? Então, só da psicologia, assim, vão ter alguns grupos, vai ter também atendimento individual, e a ideia do ambulatório, Gleuda, é a gente não só oferecer esse atendimento que hoje não tem, né? Não tem nenhum ambulatório especializado nisso, né? Então, o usuário de maconha, ele fica diluído, vamos dizer assim, no dependente químico de maneira geral, no atendimento químico do dependente químico de uma maneira geral, e o perfil do usuário de maconha é muito diferente. Por isso que é muito interessante isso que vai acontecer, né, Cláudio? Muito interessante. É inédito, né? É inédito, né? Lá no passado, né, a gente já teve um ambulatório, a Uniad já teve um ambulatório especializado em maconha, né? Mas depois nós fomos ampliando os serviços e deixou de existir esse ambulatório. Mas assim, então a gente já tem uma experiência acumulada nisso, né? E eu acho que é muito importante esse serviço, porque o perfil de problemas do usuário de maconha é diferente, não é o mesmo do que usa cocaína. E às vezes o usuário de maconha não se identifica com o dependente de crack, com o dependente de álcool, com o dependente de cocaína, né? Porque o perfil de problema deles é diferente, né? A faixa etária é diferente, tudo é diferente. Então a gente precisa criar um conjunto de conhecimento para se preparar, inclusive, eu acho que esse é o papel da universidade, né? A gente tem que estar um passo à frente, a gente tem que criar um corpo de conhecimentos brasileiro, né, do que acontece com os nossos pacientes que usam maconha, né? O ambulatório vai ser voltado não só para o dependente, mas para aquelas pessoas que têm problemas relacionados ao uso de maconha, depressão em maconha, psicose em maconha, ansiedade em maconha, né? Mas a maconha precisa ser, para entrar no ambulatório, precisa ser a droga principal. Né? O Cláudio, então, e vai ter também um acompanhamento com os familiares, tipo, de orientação, de supervisão também aos familiares das pessoas que fazem esse consumo? Vocês vão acompanhar também? Sim, vamos acompanhar os familiares. Aliás, a gente vai poder, né? A gente está esperando que muitos familiares venham eventualmente procurar sem o seu dependente, né? E às vezes eles não sabem como lidar, como fazer. Então a gente vai ter um grupo voltado para esse tipo de familiar também, mas a princípio nós vamos começar atendendo os pacientes, né? Então, as pessoas vão poder ir lá no centro de atenção, no CAISM, né? Isso que eu ia te perguntar isso. Primeiro, assim, onde vai funcionar, né, esse atendimento? Porque quem está nos assistindo aqui e que tiver interesse em passar essa informação para alguma pessoa que conheça, que está precisando de uma orientação, acho que é importante a gente contar, né? Então, aonde vai ser feito isso? E qual vai ser o critério, né, de acesso? Como é que a pessoa
por onde ela procura, por onde ela entra, se vai ser gratuito, se não vai ser gratuito. Queria que você contasse um pouco também o mecanismo para quem é que está nos assistindo e poder passar essa informação adiante, né? Porque realmente é uma proposta bem inovadora e vai ser uma coisa que realmente está faltando na sociedade, né? É acompanhar esse perfil de usuários, né? De usuários, né? Então, a pessoa vai funcionar ali no CAISM, né? Que fica na rua Major Maragliano. Depois acho que a gente pode até deixar aí no final. Sim. Eu deixo na descrição aqui. Para as pessoas, né? Vai precisar ir presencialmente lá agora no início para poder marcar, né? E é muito importante que as pessoas observem esses critérios de inclusão, né? Então pode ser acima de 15 anos, então a gente vai atender adolescentes também. Outro critério é que a maconha seja a droga principal. Então, por exemplo, um usuário de cocaína que fuma eventualmente, ou um usuário de crack que usa eventualmente maconha, a gente vai não é o perfil, né? Não é o perfil, a gente vai dar preferência para aquele usuário de maconha, né? Então, se ele é um usuário de maconha que está deprimido, que está ansioso, que está com problemas familiares, problema em casa, ou que está psicótico, né? Ele pode procurar esse ambulatório, marcar, vai ter uma primeira consulta, vai ser com um médico, né? E aí nessa consulta os médicos que estão lá no ambulatório, eles vão fazer uma primeira avaliação e incluir ou não no ambulatório, né? E aí a gente vai fazer um plano de tratamento, né? Que inclui desde o acompanhamento familiar, grupos de reabilitação cognitiva, grupos motivacionais, né? Grupos de família e atendimento médico. Tá. Ô, Cláudio, outra pergunta também que todo mundo acho que quer saber, né? Esse serviço ele vai ser gratuito? É de acesso a todo mundo? Isso. Esse serviço é do SUS, né? Então, ele é gratuito, né? E só preencher esses critérios aí que eu falei. Tá. E uma outra pergunta também, que aí como o canal ele vai abranger pessoas também fora da cidade de São Paulo, a pergunta é se pessoas que vierem da grande São Paulo e outras regiões e quererem ser atendidos lá, pode também passar por esse atendimento ou é exclusivamente para o munícipe, para a pessoa que mora na cidade de São Paulo? Especificamente para a cidade de São Paulo, né? Eu acho que porque o tratamento inclui ter que vir, né, algumas vezes no ambulatório, né? Eventualmente agora na pandemia a gente tem utilizado às vezes de teleconsulta, mas precisa estar próximo da cidade de São Paulo. Por exemplo, algumas receitas precisam ser próximo do ambulatório na cidade de São Paulo, né? Porque algumas receitas, por exemplo, não é permitido assinatura digital, né? Precisa mesmo do papel, né? Por exemplo, o receituário azul, né? Tá, entendi. Ô, Cláudio, agora que a gente, infelizmente, está chegando aqui no final da nossa conversa, acho que foi muito boa e uma orientação importantíssima, né, para a cidade. Eu acho que é um ganho, né, que todo mundo tem, principalmente nessa questão que as pessoas não sabem onde procurar, não sabem o que fazer, né, quando vê o seu filho, o seu ente querido com essa questão relacionada ao uso da maconha. Mas eu queria que você agora, para a gente finalizar, colocasse um pouco essa percepção, né, do que a gente tem na cidade hoje. Você falou da questão da mudança da faixa etária. Eu queria que você falasse um pouco isso, se está tendo essa percepção do uso, vamos dizer, mais precoce pela maconha, se isso realmente está sendo uma preocupação e é por isso que vocês estão abrindo um serviço específico para lidar com o usuário. Eu queria que você falasse um pouco disso, para a gente encerrar aqui a nossa conversa.
A gente, sim, o uso está cada vez mais precoce, a gente tem estudo que mostra isso, e não só no Brasil, né? Isso nos Estados Unidos, que publica bastante estudo, no Canadá também, né? Então, assim, na última década, né, os jovens estão usando, as pessoas que usam estão mais jovens do que na década anterior. Né? Então vai diminuindo assim. Por isso vocês estão começando com 15 anos, então. 15 anos, às vezes até antes, né? Então vai diminuindo a idade, né? Em torno de 1 a 2 anos nessa década, se compararmos com a década anterior, né? Isso é um agravante, né, Cláudio? Pensando na questão do desenvolvimento do cérebro dos adolescentes, né? Tem vários estudos que falam isso, as consequências, né, do quanto o uso mais precoce, os agravos que isso possa ocasionar, né? O impacto da maconha num cérebro em formação às vezes até desconhecido, né? A gente tem estudos mostrando, por exemplo, impacta a memória, diminui a inteligência, né? Diminui o QI, né? Que é um teste que avalia vários aspectos cognitivos e dá um coeficiente de inteligência, diminui se a pessoa está em uso da maconha, né? Então, eu acho que são para essas pessoas que a gente vai abrir esse ambulatório, né? Então é só ir ali no CAISM, na Rua Major Maragliano, o número é 241, né? Procurar pelo setor de ambulatórios, né? E ir lá dizer que quer marcar uma consulta no ambulatório de álcool e drogas da Uniad, né? E marcar essa consulta dizendo que é relacionado à maconha, né? Que a gente já vai colocar ele nesse grupo específico, né? Eu acho que é importante a gente divulgar esse serviço. Eu acho que ele vai servir ao atendimento, servir às famílias e vai ajudar a gente também a construir um corpo de conhecimento em torno desse assunto, que eu acho que isso para a nossa sociedade vai ser muito útil. Cláudio, parabéns, viu? Parabéns aí pela iniciativa, professor Ronaldo, professora Fátima, também você, né, que estão à frente aí desse projeto magnífico, tenho certeza que vai ser um sucesso, né, e que, vamos dizer assim, que a ansiedade e as pessoas anseiam, né, por ter serviços assim, e questionando, colocando a questão da academia, da universidade, junto com a prática, né, clínica, acho que isso é muito importante. A cidade de São Paulo também, né, a gente sabe a necessidade que São Paulo tem de serviços, né, para essa população. E vocês estão de parabéns, né? E espero realmente que o pessoal que está aqui nos assistindo divulgue isso, informe as pessoas que terá esse serviço, terá de acesso gratuito para as pessoas que realmente precisam, né? E que a gente consiga, de fato, ter uma sociedade, vamos dizer, uma sociedade mais livre, né, das drogas, no sentido que tenha uma sociedade com mais cuidados, né? Uma sociedade mais saudável, né? Que a gente está precisando mesmo, né? Exatamente, Leuda. Eu que agradeço, muito obrigado. E estarei sempre aqui disponível para conversar com você, que é muito gostoso. E é um bate-papo, né? Acho que isso que é o mais gostoso, assim, né? Porque parece que a gente está realmente aqui no nosso sala conversando, né? E olha, a gente gosta de conversar desse assunto, né? Nem parece trabalho pra gente. Nem parece que é trabalho, é verdade. Né? Ô, Cláudio, mas eu provavelmente vou te chamar mais para frente para você contar um pouco da prática, né, que vocês vão ter nesse serviço, para o pessoal saber como é que está sendo o impacto e o resultado dele também. Então se prepare, mais para frente eu vou te convidar de novo para a gente conversar aqui no canal. Estarei aqui. Muito obrigado. Obrigada, viu? Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente. Olha aqui, um serviço interessantíssimo, né, que nós estamos aqui divulgando. Vou deixar depois os links aqui, todo o acesso, os endereços, para quem se interessar também por essa proposta de serviço novo. E parabéns, Cláudio, de novo. Um abração aí todo mundo e boa sorte nessa nova empreitada aí
para uma sociedade mais saudável. Obrigado. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.